Antes de entrarmos no estudo do Kafka propriamente dito, a gente vai estudar alguns conceitos gerais que se aplicam a diversos tipos de sistemas distribuídos e a diversas aplicações de Big Data. Ou seja, não se aplicam apenas ao Kafka. Então a gente vai ver esses conceitos de uma forma geral, de uma forma genérica, e depois a gente vai entender como esses conceitos se aplicam especificamente no Kafka, ou seja, como esses conceitos são implementados no Kafka, como que eles funcionam no Kafka. E o primeiro desses conceitos que a gente vai estudar é o conceito de cluster. Então, imagine a seguinte situação, né? Uma aplicação que precisa processar dados. E vamos supor, por exemplo, que essa aplicação ela processe dados de dispositivos, né? Por exemplo, como um avião, né? Que ele tem milhares de sensores que estão produzindo dados e esses dados precisam ser processados. E a gente sabe que para processar dados, a gente precisa de poder computacional. A gente precisa de CPU, precisa de memória, a gente precisa de disco para processar esses dados. Então, algum tipo de equipamento em algum lugar ele vai ser utilizado para processar esses dados. Agora, o que acontece? Eventualmente, o negócio, né, a empresa, ela aumenta e ela vai precisar aumentar a capacidade de processamento. Então, por exemplo, a empresa aérea ela tinha um avião, ela adquire mais um avião, ela tem que processar os dados deste novo avião, depois ela adquire outro, e assim ela vai aumentando o número de dados que ela precisa processar. E obviamente que a capacidade de processamento, em termos de armazenamento, CPU de memória, ela também precisa aumentar, né? Ou seja, o equipamento que ela utiliza aqui, ele precisa crescer, né, à medida que o negócio aumenta. E aí entra então o primeiro conceito aqui, que é escalar verticalmente. O que a empresa faz? Ela faria algo como a gente chama de um upgrade do equipamento, né? Ela, antes ela tinha uma determinada configuração, ela faz um upgrade e com esse upgrade ela consegue atender a demanda dela para processar essa quantidade maior de dados. E temporariamente o problema está resolvido. Agora, esta abordagem aqui, né, de escalar verticalmente, né, de aumentar a capacidade do equipamento, ela tem alguns problemas. Primeiro que existe um limite do quanto você pode crescer, e esse limite, normalmente, ele é pequeno. Um outro problema é que para você aumentar a capacidade, você vai precisar parar a sua aplicação, né? Você não vai poder, com algumas raras exceções, você não vai poder, por exemplo, adicionar memória no seu equipamento sem parar toda a sua aplicação. Um outro problema é que isso requer configurações complexas. E um outro problema ainda interessante ou importante é o problema de incompatibilidade, né? Você pode ter algum hardware proprietário que ele vai exigir que determinadas peças com determinadas características sejam utilizadas neste upgrade. Isso pode ser muito caro ou isso pode nem estar mais disponível. Como falei, mesmo estando disponível, pode existir um limite que vai permitir com que isso escale, com que isso cresça de forma bastante limitada. E aí entra um outro conceito que é utilizado amplamente em aplicações de Big Data, que é o escalonamento horizontal. Então, deixando claro aqui, escalar quer dizer aumentar a capacidade. E o que é escalar horizontalmente? Isso quer dizer que, em vez de você aumentar a capacidade da máquina, você vai adicionar novos equipamentos, né? Você vai aumentar a sua capacidade de processamento. Vejam que, desta forma, a sua capacidade de escalar, ela fica praticamente ilimitada, pelo menos teoricamente ela é ilimitada. Você não precisa, normalmente você não precisa parar o sistema para aumentar a capacidade. Você pode adicionar um novo nó
né, quando você coloca um outro servidor, ou cada um desses servidores a gente pode chamar de nó da rede, né? Você pode colocar esse novo nó e simplesmente informar a aplicação que você tem um novo nó disponível. E este novo nó, esse novo equipamento, ele já vai começar a fazer parte deste, eu diria assim, consórcio, né, desse cluster de processamento. Você tem configurações e manutenções mais simples e você tem menos problemas de incompatibilidade entre os equipamentos. Inclusive, esses equipamentos podem ser completamente diferentes, de marcas diferentes, com hardware diferente, que não vai ter problema nenhum. E entra aqui um conceito bastante comum, que é o do hardware commodity, né? Você pode ter nós aqui na sua rede que vão ser servidores comuns, né? Vão ser servidores que têm baixo custo, que você encontra facilmente no mercado. E assim, a sua aplicação, ela passa a ter alta disponibilidade, ou seja, ela passa a ter tolerância a falhas através de características que a gente vai estudar nos tutoriais seguintes. Mas lá naquela aplicação, naquele primeiro modelo que a gente viu, que eu tinha tudo no mesmo hardware, né, a tolerância a falhas, a alta disponibilidade, ela é mais difícil. Aqui não, aqui a gente consegue atingir isso de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples. Mas o mais importante aqui, um dos itens mais importantes é que a capacidade de eu processar dados aqui, ela pode escalar praticamente de forma ilimitada. E aí você vendo isso aqui, você pode dizer, mas isso nada mais é do que uma rede de computadores. Eu tinha um único computador que processava os dados, agora eu tenho uma rede de computadores para processar dados. Então, eu escalar horizontalmente e criar uma rede de computadores? Na verdade é. Só que não é uma simples rede de computadores. Você agora, por exemplo, aí assistindo esse tutorial, esse vídeo, você está usando uma rede de computador, né? Você está acessando este vídeo através da internet. Então, os computadores conectados em rede, né, normalmente, eles têm fins diferentes, né? Eles têm objetivos diferentes. Então, numa rede você pode ter um computador, um servidor que processa e-mail, outro de armazenamento, outro que vai rodar o sistema ERP da empresa. Então, embora eles estejam na mesma rede, os objetivos desses equipamentos são diferentes. Agora, no nosso caso, a gente tem uma rede, no caso que eu mostrei ali do processamento de dados da empresa aérea, a gente tem uma rede de computadores que eles operam com o mesmo objetivo, que é processar dados que dizem respeito ao mesmo problema. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um cluster. Então, a rede de computador, onde eu tenho e-mail, storage e ERP, não é um cluster. Um cluster é quando eu tenho uma rede de computadores que eles trabalham buscando um mesmo objetivo. E no nosso caso, o Kafka, né, ele trabalha, ou ele pode trabalhar em cluster, né? Ele vai ter diversos nós que vão trabalhar com o mesmo objetivo, assim como diversos outros tipos de aplicações modernas de processamento de dados, ok? Então esse é o primeiro conceito importante aqui, que é o conceito de cluster.